Olá, que bom que você está com a gente. Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão BR, o podcast do BR Offices. Seja bem-vindo, já deixa o like, se inscreva no canal também para você receber mais conteúdos como esse. Neste episódio, gravado diretamente dos estúdios da Flexcast Studios, aqui da unidade de Brasília. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial para a gente falar sobre inovação, falar sobre saúde, empreendedorismo. Vamos conversar com Paty Farago, especialista em reabilitação integrativa, criadora do Farago Method, palestrante, autora de um aplicativo que disponibiliza aulas, orientações especializadas, programas estruturados para transformar o cuidado com postura, cuidado com o corpo e suas clientes, também as inovações que a gente pode colocar aqui também nesses avanços falando de saúde. Ao meu lado aqui tem Paty Farago. Seja bem-vindo, Paty. Muito obrigada, adorei o convite. Vamos estar aqui. Até na introdução eu falava aqui, são muitas definições para a gente falar da área que você atua. Como que foi esse início, Paty? O início foi tão espontâneo, porque na verdade, naquele tempo já traz a idade, né? Já vai entregar um pouquinho. Vou entregar, mas depois do meu segundo filho, eu não queria fazer cirurgia plástica para reorganizar meu corpo. Isso é um caminho muito comum para as mulheres. A gente desenvolve o que é diástase abdominal, a separação do reto do abdômen. Então, quando ela acontece, a mulher ganha uma configuração corporal que não combinava comigo, porque eu sempre fui muito amadora, mas atleta. E sempre me cuidei tão bem, e eu não queria passar por uma cirurgia para voltar ao normal. E nesse espaço, eu entendi que no Brasil não tinha esse caminho, e eu fui precursora. Então, para me tratar, eu fui estudar fora, e assim que eu fiz a formação e trouxe para o Brasil. E qual era a sua área de atuação antes disso, Paty? Olha que curioso. Dentro do meu espaço de atuação, a minha família é do mercado imobiliário. Certo. Então eu já tinha anos de caminhada no mercado imobiliário e já ia muito bem, mas eu não tinha um espaço de realização. Então quando eu me enxerguei, eu já tinha a educação física na minha conta, eu fiz uma transição de carreira e imediatamente mergulhei no estudo. Felizmente eu pude viver o privilégio de me encontrar profissionalmente. E essa mudança foi começando por você mesmo? Por a mim. Mudança na sua saúde, no seu corpo? Sim. Eu fui a minha carta de entrada. E aí entra naquilo que a gente comentava agora há pouco aqui do bambu, né? Também, a representatividade que tem na minha vida. Na sua vida. Verdade. Que demais. O bambu é a minha tatuagem. Então, assim, eu tenho no corpo, né, tatuado um bambu, porque traz essa resiliência, né, esse lugar que a gente cai, mas verga, mas não quebra, como é a planta. E aí, depois que você buscou a formação na reabilitação integrativa, é isso? O fato de ser uma reabilitação integrativa fala de muitas formações. Certo. Começou pela reabilitação abdominal. E a partir dela, todas as outras. Então, nunca mais eu parei de estudar. Mas isso tá atrelado à medicina? Tudo ou não? Está atrelado à saúde. Certo. A visão médica, ela acompanha o check, né? Por exemplo, o médico opera, o reabilitador restaura o movimento, resgata o movimento. Então, é uma construção junta, entende? Entendi. E aqui no Brasil, faltavam profissionais para essa área ou realmente não tinha? Nesse momento não havia. Havia pouquíssimas pessoas com procedimentos e técnicas que eu não tive o resultado desejado. Mas não deixou de ser uma inspiração e um caminho, né? Então, o que aconteceu? Quando eu trouxe para o Brasil, eu acabei sendo a referência para a maioria das pessoas. Certo. E depois de muitos anos, agora a gente vê muitas frentes que são muito distintas, assim, dentro daquilo que eu estudo, entendo e vejo como necessário olhar para a unidade. Então, tem várias formas
dentro, inclusive do meu aplicativo, da pessoa enxergar um caminho para melhorar a postura, um caminho para melhorar a conexão com o corpo, mas a depender do caso dela, do trauma, da lesão, ela precisa de um olhar individual. Então, sempre ela pode evoluir a partir do todo, mas ela vai ter que voltar uma hora a visão para ela, individualmente. E lá fora, quais países são referências? No caso, a Tupler, ela é nova-iorquina, né, americana. O Marcel Calfries, ele já é espanhol. Então, eles são grandes referências na reabilitação pélvica, o Calfries, e a Tupler nos Estados Unidos. A gente também tem a Diane Lee, no Canadá, que também é uma grande restauradora, né, da parede muscular do abdômen. Então, o olhar global, ele acho que é uma frente que eu carrego com muito orgulho, assim, a partir dos especialistas, o integrativo. E quais foram os maiores desafios, obstáculos no seu início? Francamente, era encontrar essas frentes de estudo. Mas eu posso te dizer, talvez por ter sido a pessoa que começa, eu achei que o grande desafio era o meu próprio, assim, porque a cada atendimento eu começava a enxergar que a pessoa precisava de um olhar ainda mais a fundo. Então, quando eu ia tratar a diástase, o meu desafio era enxergar o que aquela postura queria me dizer. Aí eu comecei a estudar as doenças posturais, aí eu comecei a entender sobre as posturas. Aí você começa a entender que, puxa vida, essa postura, o que vai interferir, como que eu vou... Aí você vai olhar para a respiração, aí você vai mergulhar no mundo da respiração. Então, acho que o desafio é a paixão caber dentro do tempo e do volume de conteúdo que você precisa construir. E como foi, falando em construção, como foi para você construir os seus clientes, os primeiros clientes ali? Como você divulgava o seu trabalho? Foi muito... Gente, era 2011. Comecei em 2011. Então, nesse início, foi tudo muito mirim, manual. Então, eu fazia cartazes. Meu ex-marido era dono de academia, então eu botei alguns cartazes na escola das crianças, na Mapleberry, enfim, o Canarinho. E foi, o início foi bem manual. E em seguida, o boca a boca, e aí eu entrei para o Instagram. E o Instagram é aquela... Rede social te ajudou bastante. Demais. Foi um caminho sem volta. E esse nome acho que define tudo, né? Uma saúde integrativa. Eu acho. E de onde surgiu o Farago Merod? A partir daquilo que é a construção do caminho da minha reabilitação. Porque as pessoas olham muito num parcelado. Então, por exemplo, tô com dor nas costas. Aí a pessoa vai lá e pensa que a dor nas costas é porque há algum problema na coluna. Muitas vezes... Dormiu mal. Pegou muito peso, malhou errado. Mas, na verdade, essa pessoa não tem condição de sustentar a musculatura. Então, ela não tem suporte do abdômen e ela precisa fortalecer, na verdade, o abdômen para parar de sentir a dor nas costas. Então, é sobre essa questão que diz respeito ao todo e não ao uno. Não dá pra gente pensar na dor nas costas e olhar só para as costas. A gente precisa olhar para o complexo. E tudo isso para uma saúde cada vez melhor, né? E simples, e prática, e rápida, que você pode fazer parte no carro, parte no trabalho, entre uma ou outra atividade. É muito simples saber se cuidar bem. Contando um pouco do tratamento, ele é para a pessoa que quer ter fazer uma consulta com você, o tratamento é com você ou a pessoa consegue fazer sozinha mesmo? Após a consulta? Então, após a consulta, depender do caso, sim, vai ser comigo. Mas eu vou construir essa jornada com a pessoa, ela vai ter o aplicativo como suporte, então ela vai ter ali o domínio do que é preciso de ser feito, e ela de quando em quando, uma média de 3, uma vez por mês, a gente precisa de mudar o estímulo para ir construindo a jornada dela, que ela vai caminhar parte comigo, parte individualmente, claro, que bem segura. A gente falou aqui do método, né? E já que você abordou a questão do aplicativo, conta também como foi a criação do aplicativo. Quem tem o aplicativo são só os clientes? Só. Não, até que eu abri uma jornada inicial gratuita, para as pessoas conhecerem, mergulharem em informações de base,
E assim elas poderem conhecer um pouquinho melhor até dessa necessidade de autocuidado, né? Certo. Porque, em verdade, a maioria tem muita dificuldade de consciência corporal. Sabe aquela coisa? Sei. Costela, É uma onde palavrinha tá? muito falada na academia. Se você tem uma consciência corporal aí. E aí na prática às vezes não é tão boa, não. Não é tão assim, Sabe como que é? verdade. E eu falo isso muito porque na hora dos encaixes a gente vai olhando assim, encaixe sua costela. Costela, encaixa? Como, hein? Então assim... Olha a respiração aí. Olha a respiração. E olha que a respiração é tão curioso, porque a respiração, a maioria das pessoas que passou por algum trauma de infância, às vezes um afogamento, às vezes um incidente, tem cada caso que gera para a pessoa um tipo de bloqueio respiratório, e com isso uma dificuldade de atuar sobre a musculatura. E aí quando a gente começa a destravar e a pessoa começa a ter qualidade de vida, como assim, né? Então vai conectando o corpo e ela começa a ter uma consciência real corporal. E isso deve ajudar no desempenho também dos exercícios, né? Na atividade física. Claro, porque aprende a malhar certo. Ela acha que malha certo. E quando ela aprende a usar o músculo, aí muda a relação dela até com a atividade física. No assunto do aplicativo que você falava, eu te interrompi, a gente foi para outro assunto. Como foi a criação do aplicativo, Paty? Menino, a criação do aplicativo começou porque eu entendi que eu sozinha não dava conta. Então, quando eu entendi que eu precisava de ter um aplicativo, eu comecei a ver o Cortella e alguns outros grandes especialistas desenvolvendo um aplicativo de comunicação, de comunidade. E eu entendi, eu falei, bicho, eu preciso ter um aplicativo, porque é um caminho de comunicação seguro meu, onde os dados que estiverem ali... Então isso, há 2 anos eu construí esse aplicativo. É recente, então? É recente. Olha, como eu sou a responsável por toda a frente de pesquisa, de estudo e de acompanhamento, então é uma sobrecarga enorme para criar um aplicativo. É um chão. Então eu tenho uma equipe que cuida dessa parte e que me ajuda, e aí eu gravei e agora eu consigo ter muito mais suporte para as pessoas em várias frentes diferentes. Foi necessário. E falando em equipe, hoje você tem uma equipe considerável com você, então? Ela não é uma equipe, é bem enxuta. No final, enquanto profissional, as pesquisas e os grupos, eles se fazem. Hoje, agora, por exemplo, eu preciso de abrir uma equipe, eu preciso de crescer a minha equipe, de aumentar o número de profissionais comigo. Então, é um espaço contínuo de crescimento. Mas a gente está nessa jornada com muitas frentes, né? Porque parte é o atendimento individual, e aí, por enquanto, as pessoas querem comigo. Então, quando eu tentei colocar outras pessoas, eu tive ainda uma dificuldade de aceitação. E aí eu não batalhei tanto com isso. Mas hoje você formou por isso o aplicativo. Outros profissionais, você... Outros. Eu tenho essa frente de formação de profissional. Certo. Mas eu não os coloquei muita gente de fora, nem todo mundo de Brasília. Agora eu quero... até essa é uma demanda atual. Eu vou ter que aumentar o meu grupo de fato, né? Para os meus protocolos, para seguir dentro dos meus protocolos. Hoje, além de Brasília, você está presente onde também, Paty? É porque é no Brasil e no mundo. Com o online, com o aplicativo, eu estou presente onde as pessoas precisam do suporte. E te procuram através das redes sociais, pela internet, e consegue fazer pelas palestras. Certo. Vamos entrar também na questão de palestra. Porque você foi difundindo o método, o assunto, que chegou também além do aplicativo, livro, palestra. Vamos entrar no quesito palestra agora. As palestras, elas aconteceram de uma maneira muito natural. Porque normalmente os pacientes me convidavam para ir para os lugares. Então eu acabava levando o conteúdo dessa forma. Né? Paty, por favor, vem aqui trazer, por exemplo, o Banco do Brasil. Vem aqui para fazer uma palestra, para levar informação para essas mulheres que estão sofrendo muito. Porque a mulher, para a mulher e para o pós-parto, existe uma necessidade de cuidado.
porque existe ali uma pessoa que passa pela modificação do pós-parto, que precisa de uma atenção e que muitas vezes ela perde um espaço profissional, precisa de um cuidado de fato, sabe? Então isso é uma frente necessária. E aí, a partir dos próprios pacientes, o crescimento. E aí quando eu entendi a importância, aí eu fui para a PSA, que hoje é a maior empresa de palestras no Brasil, né? Então eu estive com eles. Hoje eu sou palestrante da PSA e é um corpo de nomes enormes, o próprio Cortella, o Ricardo Almeida e pessoas especialistas nas áreas que fazem parte desse espaço de palestrar para o espaço que deseja esse tipo de informação. Para quem está assistindo a gente aqui, acompanhando nas plataformas, está assistindo a gente e quer conhecer um pouco mais nas redes sociais, como te encontra, Paty? O Paty Farago, que é o... Paty com Y. Paty com Y. E um T só, simples, né? E um T só, E o Farago, que é curioso como que é difícil as pessoas entenderem esse sobrenome, né? É o Farago, gente. F-A-R-A-G-O. G-O, Uhum. E aí pode procurar nas redes sociais, pode também marcar para saber mais, para se está sentindo algum incômodo, alguma dor, porque a gente falava isso aqui antes de entrar no ar. O homem também que te procura, só vai procurar quando é no estágio final. Pois é, o homem que sofre muito, né? Porque a maioria que tem uma rotina muito extenuante de trabalho tem uma falta de tônus muscular e vai começando a desenvolver hérnias, dores e lesões. A sarcopenia, por exemplo, é comum entre os homens, né? A falta de capacidade de ganho de massa magra. E isso se dá muitas vezes pelo ato de sentar errado no dia a dia, com uma rotina de 8, 10, 12, depende da rotina do profissional. E tem profissionais que são extremamente bem-sucedidos, que têm uma rotina incrível, assim, de 10 horas, sentado numa cadeira, trabalhando, uma loucura. Então, essas pessoas vão deixando de olhar para elas e quando tá naquela história de nossa, dor para levantar, dor para sentar, dor para mexer, e aí eles não consegue agachar, não consegue pegar uma caneta que caiu no chão, já sente uma dor. Tem que você ver que hoje a gente tem, hoje não, né? Mas existe uma frente para a dor, são médicos que lidam com dor, que eles vão lá para fazer uma aplicação no nervo para permitir que essa pessoa deixe de sentir tanta dor naquela região. É como se fosse uma infiltração que faz muito em jogador? É, como se fosse uma infiltração. Certo. E falando nisso, você ministra curso também para professores, né? Sim, eu faço formação de profissionais de saúde. Hoje, então, a gente está falando com a Paty Farago, que é referência quando a gente fala desse assunto aqui. E como tem sido a procura? Muita gente tem te procurado? Sempre. É um caminho sem volta. Quando as pessoas entendem a importância, graças a Deus as pessoas cada vez entendem mais, é isso. Aí vem uma que leva a mãe, que leva a tia, que leva... É porque é o carinho e o cuidado, é o entendimento de que, puxa vida, eu não sei, e de repente em 3 semanas o corpo muda de A para B com uma velocidade tão grande e a pessoa pensa na família, pensa nos próximos, né? Então é um espaço de contínuo crescimento. Hoje é o seu ramo total de atuação. Hoje é. Você abortou o que você teve lá no início, igual da família. Mas a gente tem esses investimentos, né? Uhum. Essa mente, o imóvel, esse mercado, ele faz parte do sangue. Mas não consegui continuar. A saúde me sequestrou para sempre. E como é ali a questão da parte da saúde com também a gestão de negócios, na parte da parte empreendedora? O empreender hoje, para mim, ele está sempre conectado em sociedade com alguma outra pessoa. Então, se eu vou, por exemplo, empreender no mercado imobiliário, seja alguma outra frente, eu vou num grupo, eu não vou solo, porque eu não tenho essa energia, né? Então, se eu vou empreender hoje em outra área, vai depender daquilo que me chama, né? Mas, nesse momento, para mim, eu já fiz algumas aquisições, eu tenho umas outras rotas, mas eu sou muito mais focada na minha área, né, no crescimento do meu instituto. E que conselho você daria para quem quer começar na sua área? Trabalhar nisso também? Eu acho que o maior conselho é a pessoa se sentir
de fato, envolvida com o processo de aprendizagem contínua, de ter essa paixão pela saúde do próximo, de ter esse carinho, esse olhar amoroso de transformar a qualidade de vida das pessoas, porque o resto, ele acontece naturalmente. O nome a gente faz a partir dos resultados. Eu acho que os resultados, eles fazem com que a gente tenha um caminho mais rápido do que a gente imagina. Existe uma demanda na saúde contínua. Imagina quantas pessoas a gente conhece que não tem esse tipo de dificuldade, né? Esse tipo de problema e que precisa de uma ajuda especializada. Acho que esse é o caminho. Assim. Ter acesso também até à informação, né? Que não tem. E eu acho que tem uma coisa, sabe o que eu acho, Marcos? Tem uma coisa muito importante, assim. Enxergar com quem eu estou e olhar para a base da pessoa. Então, eu entendi, depois que eu trouxe para o Brasil essa reabilitação, que abriram assim, um monte de frentes, né? Porque virou um grande negócio. Mas que não necessariamente aquilo que é dito ela é verdade na prática. E às vezes colocam as pessoas em formas de bolo, sabe? Receitas de bolo, como se o que é para você é para ele, é para todos. E a verdade não é bem essa. Uma verdade absoluta, você diria? É uma verdade, eu vou chamar de, essa é uma verdade cruel, né? Aquela que diz, vem aqui e fique com a sua barriga, vai... sarada em 3 meses. E vai e construa aquele corpo. E as promessas e a entrega, ela precisa ser muito condizente. Então, acho que as pessoas precisam de ter um pouco mais de responsabilidade até naquilo que elas escolhem, né? Porque vai atrás, veja com quem eu tô, qual o resultado de fato e não de conversa. Porque isso faz com que as pessoas enxerguem a importância do estudo, do aprendizado, dessas correlações e da integratividade do corpo, né? É importante de olhar. E a gente está fazendo esse episódio Conexão BR, que é uma produção desse podcast do BR Office. A Paty, que está com a gente aqui, tem um escritório, uma sala com a gente aqui, não é, Paty? O que você pode contar? Eu achei tão incrível. Quando eu recebi o convite... eu tenho uma sala que foi alugada para a BR Office. E quando eu recebi o convite, eu pensei direto e fui parar lá, achando que era lá. E é uma empresa super séria que está comigo há muitos anos, são os meus inquilinos nessa sala, e que eu sou encantada com o trabalho deles, é um suporte que ele dá para o crescimento dos empresários em Brasília, né? Para as pessoas que não têm endereço e que usam a estrutura da BR Office para ser a sede, né? Mas usa quando precisa essa sede, tem essa estrutura pronta, então eu acho incrível. A sua sala fica em qual edifício? No Prime. No Prime. E só um recado, tem unidades aqui em Brasília e em Goiânia também. Então, caso a Paty queira ir para Goiânia, pode já também alugar uma sala lá. Não, e a estrutura aqui também é linda, eu fiquei encantada. Estrutura, né? Até porque dentro do espaço da saúde, quão importante a gente poder trocar com outras frentes e, quem sabe, pensar num podcast de saúde, né? Exatamente. Eu acho que a conexão, precisava de ter uma conexão saúde BR. Vamos fazer, isso é algo para a gente fazer. Ainda mais quando a gente tem na casa profissionais que entendem do assunto. Fica fácil para a gente falar. E voltando, como tem sido a procura ultimamente? Final de ano, a procura ela passa por um up, né? O resultado tem que ser rápido? Eu acho que a maioria do pessoal vai para a academia agora achando que vai conseguir ter até no verão. Sempre tem aquela história de apelar, né? É a hora do jejum, é a hora do desespero, é a hora que vai chegando o verão, rola, né? Aí fecha a boca. Fecha a boca, começa a malhar. Mas, assim, o resultado que ele é efetivo, ele não é esse resultado tão rápido. Entretanto, quando o trabalho é especializado, por exemplo, dentro da minha reabilitação, quando ela é integrativa, o que eu vou enxergar? Qual é a musculatura que a pessoa não sabe usar? Qual é a musculatura que a pessoa precisa fortalecer? Porque não é a série da academia, é aquilo que ela precisa. Então, o resultado vem muito rápido. Então, por exemplo, a pessoa, como eu dito, assim, às vezes a pessoa tem um problema postural. E como ela tem um problema postural, ela não dá conta de malhar corretamente, ela malha errado.
ela não vai conseguir chapar ou travar a barriga dela por aí. Então, provavelmente precisa de trabalhar muito mais uma outra cadeia, por exemplo, a cadeia posterior, para melhorar o desempenho e o visual. Então, quando você enxerga o que a pessoa precisa, em muito pouco tempo, ela transforma o corpo. Quando a pessoa começa a tratar comigo, por exemplo, ela chega com o corpo. No segundo encontro, o corpo dela, 3 semanas depois, é outro corpo. Mas por quê? Porque eu seleciono exercícios específicos e ela faz 10 minutinhos pela manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Então, ela leva aquela musculatura a ficar com muito mais tônus em muito pouco tempo. Então, ela constrói um corpo... Você fortalece essas partes, né? E as partes que ela precisa, né? Que acho que é a chave. E uma dúvida, a parte do corpo que a Paty Farago trabalha é abdômen e costa ou toda a parte do corpo? É o core, né? Mas é o corpo como um todo, de fato. Quando a gente pensa no que é a reabilitação integrativa, a gente começa a perceber o quanto as pessoas têm dificuldade de respirar para malhar corretamente. Então, a Paty, ela cuida desde a respiração, porque a pessoa, como bloqueia o ar, ela já compensa o músculo. Então, como o trabalho ele é sobre o bom desempenho, a gente começa com a respiração. Veja bem, respiração, integração e organização. Então, o ser integrativo diz respeito a olhar para a parede abdominal, para a postura, para a respiração, para o assoalho pélvico e para essa musculatura que é de frente à de sustentação, ao core, né, que a gente chama de centro de força do corpo. Mas não tem como não olhar para o aparelho respiratório. Eu diria, para fazer a consulta, é a clínica da doutora Paty Farago ou não? Não é isso a definição? É o meu instituto, hoje é o meu instituto. O meu atendimento é no meu instituto, Paty Farago, de reabilitação integrativa. E aí você tem outros profissionais também, ou hoje só a Paty? Eu tenho outros profissionais também, mas para o meu tratamento hoje só eu. Por isso nem sempre é tão rápido. Mas E também a fila vai estar um pouquinho extensa. Mas vai acontecer. Vale a pena no final? Vale a pena demais. No começo também. Vale a pena aprender a olhar bem para o corpo. E Paty, como que você enxerga para os próximos anos, falando da reabilitação integrativa? Eu acho que essa é a frente do futuro. E eu acho que quanto mais os profissionais da saúde começarem a enxergar a importância dessa integração das frentes, menos pessoas lesionadas, mais pessoas mais felizes, é sobre longevidade, é sobre qualidade de vida, é muito mais wellness do que fitness, é muito mais sobre viver com qualidade do que sobre lidar com um espaço estético específico de curto prazo, é sobre ter ganhos efetivos, sabe? Qualidade de vida. Porque não é sobre a barriga de tanquinho. Certo. Essa pessoa que busca isso na idade de 25, a idade vai mostrar para ela que, puxa vida, por que eu machuquei tanto a minha coluna para essa barriga de tanquinho, sabe? Então isso é um lugar que merece mais atenção do que tem, de fato, sabe? Exatamente. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora e para quem quer entrar também na reabilitação integrativa, o que você falaria agora? Para os profissionais? Isso. Eu acho que falaria o seguinte, eu vou dar uma formação agora. Procure profissionais. Eu não conheço hoje, dentro da reabilitação, outra profissional que nem eu, ou nem conheço na visão integrativa. Então, assim como eu trouxe para o Brasil essa reabilitação abdominal, essa visão é muito individual. Eu não conheço muitos profissionais. Eu conheço médicos integrativos, eu conheço outras frentes integrativas, mas fisioterapeutas, eu nem conheço fisioterapeuta integrativo assim. E conheço também nutricionistas integrativos. Mas dentro dessa área, se a pessoa tiver a vontade da visão integrativa, talvez é o meu nome que ela tem que anotar mesmo e buscar uma formação. Senão ela vai construindo um por um. Vou fazer uma especialização em parede abdominal, vou fazer uma especialização em postura, vou fazer uma especialização, você entende? Educador físico, fisioterapeuta. Agregando conhecimento. Claro. Mesmo assim, não. Para a especialização, a educação física é a base, né? A formação. As especializações que vão te tornar uma pessoa com uma visão integrada. Isso pode ser uma oportunidade de negócio para o futuro também? Claro que é.
ela é uma oportunidade do futuro, ela é do presente também, ela já é do presente, mas ela totalmente é do futuro, né? Porque se a gente for voltar há 10, 15 anos atrás, quando você se interessou para cuidar do seu corpo, não existia profissionais, né? Não existia. Eu fui atrás do estudo. É verdade. E hoje, com as redes sociais, com a internet, você tem clientes do Brasil e do mundo todo. E isso é mágico, é incrível. Isso é uma frente que para a pessoa que quer entrar no mercado, porque ela vai entender que vale muito. É uma frente de saúde, de E qualidade de vida. falando em saúde, que conselho você dá para os profissionais de saúde também que querem entrar nesse ramo de atuação? Dentro dessa frente é isso, buscar as especializações. Eu diria, para esperar a minha formação, que eu espero ainda fazer esse ano, mais uma. Eu até preciso crescer o meu corpo, né, de suporte, mas dentro das especializações, qual é aquela que mais te chama? Se você é uma pessoa que lida muito com pós-parto, se você quer lidar muito com pós-parto, né? Afinal, todos os dias temos aí uma mãe que está ganhando um bebê e ela tem essa demanda. Se você quer lidar com a postura, se você quer, o que você quer lidar e se especialize, estuda, aprofunde. Os temas, eles não são tão rasos quanto são mostrados. Eles merecem mais atenção para que tenha um resultado de fato mais efetivo. E tem alguma faixa etária para fazer a consulta com você? Não, de fato não. Hoje eu atendo muitas filhas de pacientes também, porque os novinhos, as crianças, por exemplo... Eu ia comentar isso agora de postura. Tá crescendo, tá espichando e aí precisa... Vai entortando, né? Vai entortando, vai curvando. E esse tal desse telefone, esse tal dessa vida tecnológica, ela encurva muitas pessoas, encurva e gera ansiedade. Ela é a característica. Eu vi um estudo recentemente na academia, a pessoa terminou o exercício, ela está encurvada para frente com o celular na mão olhando. Mas você olhar na academia, você vai ver que a pessoa já chega encurvada. Já. A cifose, que é essa característica postural, ela é uma frente assim que é incrível, assim, quantas pessoas chegam para mim com esse tipo de problema. São ombros anteriorizados, é uma coluna, uma corcunda, sabe? É uma pessoa que ela já tem essa característica. Quando você olha mais a fundo, você entende que essa já é uma pessoa que normalmente é mais ansiosa, que lida com, dentro do comportamento postural, essa característica da cifose, ela é uma pessoa em hiperfoco. Estar em hiperfoco, quando você está num espaço de produtividade, é maravilhoso, né? O problema é quando você vive com esse foco. Esse foco, então, é o telefone. Então, piorou. E aí, quando a gente olha para essa reconstrução e a pessoa começa a enxergar que o mundo não é só aquilo, porque isso serve para mulheres, para homens, para pessoas que têm a vida muito pautada em uma direção só. Você entende o que eu estou falando? Sim. Então, por exemplo, você pensa só, nossa, eu vivo a minha vida pensando só no podcast. Então, a tendência é que você vá caminhando para essa direção. Mas, poxa, você tem que cuidar da sua saúde, você tem sua casa, você tem sua família, você tem que olhar para os filhos, você tem outras direções para olhar também. Normalmente, essa pessoa tem o alvo dela muito limitado. Então, dentro da construção, isso é uma visão médica incrível, que é a doença como linguagem da alma. E ela vai trazendo a doença postural e correlacionando isso, a partir dos estudos, claro, com o dia a dia das pessoas. É incrível. Qualquer pessoa pode marcar uma consulta com a doutora Paty. Qualquer pessoa pode marcar uma consulta. Então, para encontrar a Paty nas redes sociais, ou tem um site? Ou tem rede um social? site também, patyfarago.com.br. patyfarago.com.br. E na rede social pode chamar também lá no direct que vai te responder. Claro, eu tenho sempre prontas respostas. Lá também tem o link para você agendar o horário. Quando você entra na minha bio, tem lá um link. Então você pode já entrar e agendar a sua consulta de diagnóstico. Você já pode ter um suporte imediato e começar algum tipo de ação para cuidar do corpo. E falando em cuidar de corpo, Paty, a empresa também que quer ter uma produtividade melhor dos seus colaboradores, dos funcionários, pode entrar em contato também para uma palestra. Você vê como que é? O assunto é o mesmo, né? A demanda é que são inúmeras. As empresas, elas têm, a depender da estrutura, né, do fim,
Tem muitas empresas que têm um turnover enorme de profissionais. Mas por quê? Porque a base não é bem cuidada, assim, a estrutura. Então, a gente precisa muito olhar para os funcionários, né? Então, quando a casa tem carinho, se cuida da postura, vai ter uma pessoa que falta menos, vai ter uma pessoa que não tem tantos problemas com dores e tal. Então, essas frentes, assim, elas vão sendo construídas e reconstruídas. Eu acho que, você não acha que nos últimos tempos as pessoas estão ficando também um pouco mais cuidadosas com as próprias equipes? Sim, Acho que isso é cuidando. uma E tendência. aí entra um outro assunto também, que é a saúde mental. Totalmente. E aí tem a questão da postura e a questão da dor que você falava aqui, né? Que o homem ou outra pessoa vai te procurar quando já está com um estágio avançado da postura, das dores, e aí o tratamento vai ser um pouco mais longo também, né? Sim, sim. O tratamento, não necessariamente, mas assim, é depender do nível de sedentarismo. Uhum. Porque o sedentarismo, ele vai fazendo com que essa pessoa tenha menos consciência, mais dificuldade de ser, de fato, resiliente, de manter uma rotina saudável. Porque a pessoa se acostuma. O ser humano, ele tende a ser uma pessoa mais acomodada, né? Entra na acomodação ali, tá bom desse jeito, vou assim. Vou assim. E aí só mexe quando dói, né? É. A conta chega, aí fala, eita, vou ter que olhar para isso. Agora eu preciso me mexer. Mas eu acho que é uma tendência as empresas começarem a cuidar mais dos funcionários. Sim. Agora vai ser lei, essa parte o NR1, ela é uma lei, todas as empresas precisam levar profissionais que tratam dessa parte da saúde mental, principalmente pós-pandemia, né? Certo. Então, por exemplo, dentro das palestras que eu realizo, grande parte é voltada para lidar com essa recuperação, porque o corpo cuida da mente também. Exato. Esse cuidado com o corpo faz com que essa pessoa atue, né, cognitivamente muito melhor. Exatamente. Resultados melhores. E aí você que está assistindo, então, já segue a Paty Farago nas redes sociais, tem um site também para você conhecer. O aplicativo consegue também, ainda continua? Sim, Paty Farago. A pessoa entra e ela tem os primeiros passos ali para enxergar essa parte de conexão, como que encaixa, como que lida com esse beabá das boas práticas. Para conhecer um pouquinho do que falamos aqui, né? Uhum. Que bacana. Paty, obrigado pelo papo, que bom que você aceitou. Espero que tenha gostado também. Muito. Adorei o espaço, adorei o cuidado que vocês tiveram com a seleção, né? Falar de saúde corporal, acho que é necessário. Que bom ter sido eleita para esse bate-papo com você. Que bacana, obrigado de verdade. Hoje o bate-papo foi com ela, a Paty Farago, e aí já aproveita para você seguir a Paty nas redes sociais, tem o site dela, Paty Farago, Paty com Y, patyfarago.com.br, não é isso, Paty? É isso. Obrigado pelo papo aqui, espero que você volte mais vezes aqui para a gente falar mais disso. Eu também, acho que a gente tem que falar de saúde aqui. Isso. Tá bom? E você que acompanhou a gente, deixa o like, se inscreva no canal, segue a gente também nas redes sociais, na sua plataforma favorita, deixa o like e até o nosso próximo encontro do Conexão BR.